Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar do filme que se chama O Caminho para a Eternidade. Esse filme é um filme que eu encontrei no YouTube. É um filme que vai falar sobre Jesus, sobre as nossas escolhas, sobre muitas coisas que a gente tem aí para refletir. Mas antes da gente começar a fazer essa reflexão sobre esse filme, essa análise espiritual do filme, O Caminho para a Eternidade, eu convido vocês a conhecerem aqui o nosso canal, o canal Tatiana Benites, aqui no YouTube. Se você está assistindo a gente aqui pelo canal, já aproveita, deixa o seu like, segue a gente no nosso canal, coloca aqui os seus comentários, escreve para a gente se você já ouviu falar nesse filme, se você conhecia esse filme ou não. E o que você acha dos nossos comentários, da nossa análise espiritual aqui. Se você está assistindo a gente pela TV Mundo Maior, ou se você está ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova, então também deixa o seu like nesses canais, deixa os seus comentários nesses canais, e depois que você assistiu essa programação, vem aqui para o YouTube, conhece também o nosso canal do YouTube, o canal se chama Tatiana Benites. Tá? E tem aqui muitas programações para você aprender com a gente. A gente tem programação de segunda a sexta e que você pode aprender também bastante com a gente, com as nossas reflexões. Manda para a gente seu comentário e segue a gente no canal. Bom, dito isso, pedindo a ajuda de vocês, agora eu vou pedir a ajuda do Damião, que vai trazer para a gente a ficha técnica desse filme. Damião, fala para a gente. Alô, 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 você que está aí acompanhando mais uma sessão Pipoca Espiritual. Hoje, O Caminho para a Eternidade. Data de lançamento, 12 de novembro de 2010. Diretor, David A.R. Wright. 1 hora, 30 minutos de duração, é um drama religioso, um filme gospel. O filme A Caminho para a Eternidade. Tem ali 5 estranhos impedidos de prosseguir viagem devido a um bloqueio no meio de uma estrada, encontram-se presos em um misterioso restaurante, isolados, onde são desafiados a confrontar as escolhas que trouxeram caos em suas vidas. Do empresário egoísta ao casal em crise, da fugitiva ao solitário, todos enfrentam dilemas profundos enquanto o proprietário do local revela ter resposta para seus problemas e o segredo para libertá-los de um destino eterno. Mas será que estão dispostos a enxergar além de si mesmos para entender o que realmente está em jogo? Uma história intensa sobre redenção e escolhas, Tati. É um filme que é um filme gospel, né? Que tem um aspecto religioso ali muito forte e que vai trazer para a gente algumas reflexões sobre pessoas, sobre como nós lidamos com determinadas situações. Mas antes da gente começar a falar sobre a análise desse filme, vamos ver a nossa vinhetinha. Então agora a gente volta para falar, para fazer a nossa análise, né, trazer a nossa visão espiritual do filme O Caminho para a Eternidade. Esse filme faz a gente refletir sobre o poder da nossa fé. Cada um está vivendo ali uma experiência diferente, um momento diferente na sua vida, e então acontece um problema na estrada e todos eles estão nesse caminho, nesse mesmo caminho, e a polícia para ali os carros, para ali essas pessoas e faz com que eles precisem voltar, né, do caminho que eles estavam. Então ali existe um casal que está brigando, um casal que está pensando em separação, e existe ali uma moça que está pedindo carona,
uma outra moça que está passando por ali. E existem alguns personagens ali que estão. Existe também um empresário muito inteligente, muito famoso, com muito dinheiro, que também está indo para o mesmo lado. E então, quando eles são parados nessa estrada, o policial fala: olha, vocês não podem continuar aqui, não. E eles falam: bom, então a gente vai parar ali naquela lanchonete que tem ali no meio do caminho. E eles param nessa lanchonete, que é um pouco estranha, né? Existe só uma pessoa ali para. Estou aqui coçando meu olho, gente. Para atender. Um moço que começa a falar algumas coisas estranhas, mas que começa a fazer com que as pessoas comecem, pelo menos, a entender um pouco sobre a fé, a refletir um pouco sobre as coisas que elas passaram nas suas vidas, a refletir um pouco sobre as coisas que estavam acontecendo com elas, e pessoas que talvez não quisessem falar naquele momento, não quisessem se expor naquele momento, mas que precisavam ouvir algumas palavras. E aí faz a gente refletir sobre o poder da nossa fé, que às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que a gente não consegue entender o porquê. Às vezes a gente não consegue chegar onde a gente queria, às vezes a gente não consegue terminar um projeto que a gente começou, e vem a vida e traz uma outra situação para a gente. Mostra um novo caminho, faz uma parada. Eu tenho a experiência de uma vez um amigo meu que não parava de trabalhar, trabalhava em 2, 3 empregos ao mesmo tempo, estava num ritmo maluco, não conseguia ficar muito com a família, porque só trabalha, e de repente aconteceu que ele teve uma fratura no pé, do nada, entre aspas, isso aconteceu, e ele precisou parar, ele precisou ficar em casa. E eu lembro que ele estava meio desesperado, assim, ele falou: Tati, por que isso foi acontecer comigo? Eu falei: você já parou para pensar que isso pode ter sido um sinal para você parar um pouco, para você estar um pouco mais com a sua família, para você começar a ver algumas coisas de um outro ângulo? Você já parou para pensar nisso? E ele falou: não. A única coisa que eu penso é que eu podia estar trabalhando e eu não estou. Falei: então para pensar um pouquinho de por que isso pode ter acontecido com você. Então, às vezes, a gente muda o rumo, porque uma força maior fez a gente mudar o rumo da nossa rota, e a gente não sabe por quê. Mas acho que tudo tem um plano, né? E lá em cima, ele sabe por quê. A gente que não consegue entender no momento certo, né, Damião? A gente sempre, né, fica com essas histórias querendo uma lógica, né? E muitas das coisas que passamos naquele momento que a gente às vezes nem entende, passado um tempo, depois quando a gente olha para trás, fala: gente, era tão nítido, né? Mas na hora a gente realmente não consegue entender. Falar do filme O Caminho para a Eternidade, né? Não é exatamente, o filme não é um primor técnico, o roteiro é simples. Os diálogos, às vezes, ali até são forçados, a atuação parece um pouco artificial, mas a mensagem merece ser ouvida. Todo esse filme tem essa mensagem que vale a pena. Esse empresário inescrupuloso, essa solteira iludida, esse casal prestes a se divorciar, a jovem fugindo de casa, ficam cara a cara com o dono desse estabelecimento, o acolhedor nazareno, que lhes oferece respostas para as queixas mais angustiantes de seus corações e os direcionamentos para uma mudança radical da vida deles. Como eles vão reagir, né,
a todas essas revelações. Será que aceitarão sua mensagem? 5 estranhos que se encontram nesse restaurante isolado, conhecem essa figura misteriosa e ele disse o seu nome. Ele se diz ser Jesus. Os 5 estranhos são forçados a confrontar seus segredos, crenças, e cada personagem representa um aspecto humano em conflito. A dor, o orgulho, o medo, a descrença. E ali naquele espaço, né, simbólico, todos são convidados a fazer uma escolha. A escolha de seguir em frente, não apenas na estrada, mas dentro de si mesmos. E a doutrina espírita não interpreta a figura de Jesus como Deus. Livro dos Espíritos, pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta da espiritualidade: vide Jesus. E aí essa resposta também é muito simbólica, não é? Muitas traduções ali até dizem, é Jesus, é a resposta mais simples. Não, é vide Jesus, siga o exemplo de Jesus. Você vê como a amplia... Você vê uma palavrinha, né, Tati? Muda tudo. E a primeira pergunta do Livro dos Espíritos está lá, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos. E vale lembrar, né, Tati, esse personagem do empresário ali, bem-sucedido, que representa muitas pessoas que confundem espiritualidade com renúncia material. E o maior medo dele não era Jesus, era a possibilidade de eu aceitar Jesus, perdesse todo o dinheiro, prestígio, estabilidade que construiu. E a renúncia material não é o abandono de tudo, mas o desapego da vaidade, do orgulho, do egoísmo, para esse progresso espiritual que somos convidados, né, Tati? E essa confusão é muito comum. Ainda hoje, né, muitas pessoas acreditam que para se aproximar de Jesus é preciso empobrecer, abrir mão de toda a matéria. Mas o problema nunca está no dinheiro. Ter dinheiro não é pecado, gente. Para os espíritas, aceitar Jesus é trabalhar para se transformar interiormente, buscando o autoconhecimento, a prática do bem, a fim de alcançar uma evolução espiritual que se aproxima dele. E como saber se estamos aproveitando ou não os ensinamentos de Jesus? Estamos nos colocando em prática tudo aquilo que ele nos ensinou? Esse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo nos dá a resposta. Reconhece-se o verdadeiro cristão por suas obras. Somos chamados a todo momento, né, Tati, através de sucessivas reencarnações. Então, devemos utilizar o nosso livre-arbítrio com sabedoria para direcionar a nossa vida para os valores que Jesus coloca a fim de que possamos nos tornar também os escolhidos. Porque, poxa vida, né, Tati? A gente passa a ter essa oportunidade e essa reflexão em nossa vida, né? E o que fazer? Lá atrás, quando Jesus chamou os escolhidos, também houve para aqueles, né, os discípulos de Jesus, e alguns, né, aquela dúvida, será? E alguns foram tão simples, né, Tati? Só foram seguir Jesus, né? Exatamente, né? O filme fala muito sobre Jesus, né? Porque é uma metáfora, é como se o personagem fosse ele, né? Então, faz com que as pessoas comecem a questionar, primeiro, se tem fé, se acreditam naquela pessoa, mas também se tem fé, de fato, numa parte mais religiosa, né, uma parte da religiosidade, espiritualidade dessas pessoas. E ele aproveita para colocar ali plantar ali algumas sementinhas, né, para que as pessoas comecem a refletir sobre as suas atitudes. Esse personagem que o Damião comentou, né, que é o moço que fala muito sobre dinheiro para ele, ele fala, não, eu não acredito em nada disso, porque isso
é balela, né? Não acredito em Jesus, não acredito em nada disso, porque isso para mim é só uma forma de terem controle, né, sobre nós. E se a gente for pensar na questão religiosa, na religião, ele não diz a mentira, né? Porque a religião, ela foi uma espécie de controle. Ela foi criada para controlar também a sociedade. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente fala que as pessoas precisam ter uma religião. Ninguém precisa ter uma religião. Né? Existe um capítulo, o capítulo 15, né, do Evangelho, que fala também sobre isso. Né? Fala sobre a caridade e fala sobre fora da caridade não há salvação. E daí tem uma parte que fala fora da igreja não há salvação. Né? E essa é uma fala que não deveria existir, porque muitas pessoas que nem frequentam a igreja, nem têm fé em nada e não acreditam em Deus, são pessoas boas. Então, que essa fala não existe. O que existe é fora da caridade, não há salvação. E não fora da igreja. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa verdade absoluta que aparece em alguns lugares, que a verdade absoluta não está em lugar nenhum. Nem no espiritismo, nem em outras religiões, em outras filosofias, porque nós não temos e não sabemos toda a verdade, né? Já está lá no Evangelho que Jesus veio para cá e nem explicou tudo, porque a gente não era capaz de saber. Aí veio o Espiritismo, os espíritos explicaram um montão de coisas e falaram, também não vamos explicar tudo, porque tem um monte de coisa que vocês não têm capacidade de saber, né? Então, a gente não sabe tudo, então a gente não sabe a verdade, a gente não tem toda a verdade, tem muitas coisas que nós não teremos e não temos ainda a capacidade de saber. Então, vamos parar com essa coisa de, ai, mas eu sou tal coisa e isso é a verdade. Não, né? A caridade é o mais importante. No entanto, como o Damião estava falando, desse personagem, é um personagem muito materialista, é um personagem que trabalha sem parar, né, que pensa na questão da matéria, do dinheiro e tudo mais, né, o tempo inteiro. E daí, para ele, é diferente pensar na fé, porque ele não tem nada disso, ele não tem esse princípio espiritual, né? Não vou nem falar religioso, mas ele não tem esse princípio espiritual dentro da vida dele. Então ele acha que a espiritualidade é renúncia, né? Renúncia dos bens materiais. A espiritualidade pode ser renúncia de muitas coisas, né? Mas não é renúncia material. Ela é a renúncia de coisas ruins que a gente tem pra gente, renúncia das nossas atitudes, do nosso egoísmo, né? É renunciar a tudo isso, né? Essa parte espiritual. Mas não é a renúncia dos bens materiais, mas é pensar que esses bens são só aqui, né? Enquanto a gente está encarnado, a gente precisa desses bens. E tem coisas que a gente não precisa. E que a gente se mata trabalhando e fazendo e blá, 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 que é perda de tempo, que a gente não precisa, né? Então é isso que a humildade, né, que a gente fala dentro do Espiritismo, tenta mostrar. Não é que você não precisa ter, não é que você não pode ser rico, não tem nada a ver com isso. Mas é que esse desprendimento material tem que existir. Enquanto a gente for preso por causa disso, espiritualmente é ruim. Porque depois a gente vai embora e isso tudo vai ficar aqui. E se a gente ficar apegado a tudo isso, a gente só vai sofrer e trazer sofrimento também para os demais. Então, é isso que a gente precisa pensar no nosso crescimento moral. O filme, então, fala sobre o nosso livre-arbítrio. Né? Fala muito do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Né? Então, quando nós nos deparamos com algumas situações difíceis, no que a gente se apega? Quais são as nossas escolhas? Muitas vezes a gente fala, ai, não, tem que ter fé, mas não é só fé, né, gente? Essa coisa da gente ficar só pedindo, não é assim. A gente precisa também fazer a nossa parte,
Qual é a nossa parte? É ter ação, é buscar as soluções, é ter humildade de pedir ajuda, né? É também ajudar aquele que está precisando de alguma coisa. Então, tudo isso são escolhas nossas. Nós vamos querer continuar no caminho sozinhos? A gente vai querer continuar no caminho acompanhado? Qual é a nossa companhia? Então, ali existe um casal que está prestes a se separar, porque eles estão ali com alguns conflitos, mas um tem um interesse, outro tem outro, e esse personagem faz eles pararem para pensar o porquê. Quais são os motivos, o que levou aquele casal a estar daquele jeito, né? O que levou aquela moça a pegar tantas horas de estrada para conhecer uma nova pessoa, né? O que levou a essa outra garota a sair de casa? Então, por que nós tomamos determinadas atitudes? Qual é o nosso objetivo com essas atitudes? E daí ele não está falando que está bom ou que está ruim, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, mas que a gente consiga ter esse olhar um pouco mais profundo, né, dentro de nós, para que a gente consiga domar as nossas más tendências e ver, né, qual é o caminho que a gente está tomando. Então, ali tem a questão da dor, né, uma pessoa que está lidando com a dor, que está lidando com a indiferença, outra que está lidando com o orgulho de não querer deixar para trás as coisas materiais, outra que está lidando com o orgulho das ações, né, do que ela já fez, o medo de enfrentar algo novo, o medo de deixar as coisas para trás, né, e a descrença, né, o filme fala basicamente da fé, né, fala basicamente do porquê que nós temos a fé e como ela nos sustenta, né, Daniel? Sim, falando de fé, né, Tati? Só trazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas e o poder da fé. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, facunda a paciência, que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza quando a estimula, o interesse torna-se feribunda e julga suprir, com a violência, a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. E o filme nos traz, né, Tati, o tempo todo uma reflexão. Imaginemos cada um de nós a possibilidade aí de ter um encontro com Jesus, lembrando que se trata do espírito mais próximo da identidade divina que temos notícia, do construtor e governador espiritual do nosso planeta, do portador da maior expressão de amor que se possa conceber. Como nos comportaríamos, hein? Nós já sabemos que há 2000 anos que Jesus pede, espera de nós, e também porque provavelmente nós teríamos, como teve Saulo de Tarso, a coragem de perguntar, talvez, com medo da resposta: o que queres que eu faça? O interessante é que o encontro desses é possível ainda hoje, né, Tati? E sempre. Está subordinado ao entendimento pleno das lições do Evangelho. O Senhor, ele nos deixou muitas e muitas pistas. Para encontrá-lo é fácil. É só nos aproximarmos para o auxílio fraterno dos que sofrem, dos perseguidos, dos desesperados, dos necessitados de toda ordem, enfim, dos que choram as dores que o mundo material proporciona. Lembremos também que ele aceita convites para encontros. É só nos reunirmos em nome dele, sintonizados com sua mensagem de amor e luz, e ele sempre, sempre estará onde está a boa vontade e o amor, Tati. Achei interessante quando você falou, Damião, sobre
E se a gente encontrasse Jesus, né? Mas a gente encontra com ele o tempo todo, né? Porque ele dizia já isso, né? Que ele estaria, né, ali diante de nós quando nós estivéssemos diante dos nossos irmãos, né? Então ele está com a gente o tempo todo. A gente pode conversar com ele o tempo todo, né? A Celina Sobral, uma vez falando comigo, ela falou assim: a gente vê Jesus como uma pessoa tão distante, mas ele está muito mais próximo do que a gente imagina. E isso eu sempre levo comigo. Ela não imagina a força que teve essa frase para mim, mas que isso para mim fez toda a diferença, né? Porque às vezes a gente ora pensando, nossa, é tão distante, mas não, é muito fácil. Né? Primeiro, porque se a gente fizer uma oração, ele está ouvindo. Segundo, que se a gente estiver ajudando alguém, ele está ali do lado. Se a gente estiver fazendo algo para alguém, ele está ali. Então, ele está muito mais próximo da gente do que a gente imagina, do que a gente sente, né? Mas a gente precisa aprender a sentir. E a gente precisa aprender a ver esses sinais que são enviados para a gente, né? Como eu falei para esse meu amigo, talvez seja um momento de você parar um pouquinho. Não estou falando que é para você parar de trabalhar, que é para você parar de fazer tudo. É para você parar um pouquinho. Porque às vezes esse pouquinho que a gente para, a gente tem uma percepção diferente. Às vezes esse pouquinho que a gente para, a gente começa a dar valor a coisas que a gente não estava conseguindo nem enxergar. A coisas, a pessoas, né? Então, são pequenas situações, ou grandes situações também, que podem ser, né? Que trazem uma mudança para nós e que a gente precisa começar a ver, e que às vezes a gente só vai ver se a gente tiver um empurrãozinho de Deus ali, um empurrãozinho, uma mãozinha, né? Uma coisinha que deu errado. Vocês já viram aquelas histórias de pessoas que perderam a sua viagem, perderam o seu voo para algum lugar e ficou lá blasfemando e falando um monte, que droga, que isso, que aquilo, que não sei o que, né? E de repente aconteceu um acidente com aquele avião. E a pessoa que estava lá xingando todo mundo, falando um monte de coisa, desesperado, ou, né, falando, meu, e agora? Era para eu chegar numa reunião, eu precisava disso e tudo mais. Ela vai fazer o que? Ela vai falar, meu Deus, que alívio, obrigada. Então, tudo tem um porquê, né? É claro que se você falar, não, eu vou me atrasar, né? Porque vai ver que tem alguma coisa. Não, não tem nada a ver. A gente, né, precisa entender as mensagens e entender os sinais. Se você se programa para atrasar, aí já não é uma coisa do destino, né, gente? Você se programou para atrasar, né? Agora, se é uma coisa que não está programada, de repente acontece com a gente, né? Isso, às vezes pode ser um sinal, pode ser uma coisa que a gente não entende na hora, né? Mas que pode fazer toda a diferença. E aí a gente vai lá e agradece. E vai falar, nossa, desculpa, eu blasfemei, eu xinguei, eu falei, eu fiz, blá, 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 mas foi para o meu bem, né? Porque o pai, né? Ele tá de olho em todos os filhos, ele não abandona ninguém, né? Ele vai fazer por todos nós igual, ele vai tratar todos os filhos de igual maneira, embora a gente ache que não, como a gente acha com os nossos pais. Ah, porque tratou ele diferente. Ah, porque fez isso para ele e não fez para mim, né? A gente acha que é uma indiferença, mas não é. Então, esse filme traz para a gente essa reflexão sobre a nossa fé, sobre os nossos caminhos, sobre as nossas escolhas. E ele está disponível na internet, está disponível no YouTube para vocês assistirem. Foi um filme que eu achei mais ou menos, né, da minha... A nossa nota ali é no meio, 5, 6, por causa da produção, não é um filme tão produzido, mas a mensagem é muito boa.
Espero que vocês gostem e que vocês deixem o like de vocês aqui, que semana que vem tem mais. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.